Bem, eu sou, como vocês sabem, né, nós estamos nesse momento aí caótico do negócio, então nós vamos agora continuar nossas aulas aí de modo EAD. Seguindo nosso cronograma, que está lá no nosso eClass, o nosso conteúdo, né, o nosso próximo conteúdo seria sobre termologia, que é, na realidade, um dos conteúdos da base comum, que é a termodinâmica, certo? Bem, primeiro, né, o que seria a termodinâmica? A termodinâmica, na realidade, é o estudo do calor, e basicamente seria quando você estuda, na realidade, a conversão do calor em trabalho mecânico. Para a gente poder entender esse processo, que foi fundamental, na realidade, para a Revolução Industrial, para ter tudo aquilo que a gente conhece das mordomias, né? A primeira, a segunda, todo esse boom tecnológico que a gente conhece, né? E capitalismo, tudo que a gente estuda de modernidade aí, a gente precisa entender o que movimenta, né, na realidade, o que movimenta as máquinas térmicas. E nós precisamos entender as grandezas físicas para isso. E uma das grandezas físicas básicas da parte termodinâmica é a temperatura, certo? Nessa parte de temperatura, nós temos basicamente dois lados. Um conceito mais médico, certo? Utilizado basicamente para a medicina, e um conceito físico, que foi justamente utilizado para a criação das máquinas térmicas, certo? Nesse lado médico, nós temos a criação do termômetro, que utilizou basicamente a utilização, né, de uma substância termométrica. O que seria essa substância termométrica, gente? É quando você utiliza, por exemplo, o mercúrio, que usa no caso de dilatação térmica no caso de um líquido, do álcool, do mercúrio, para você poder medir temperatura, né? Conhecendo, né, o comportamento desse cara. Ou, por exemplo, quando você utiliza a resistência elétrica, né, para poder medir temperatura, o efeito Peltier para você poder fazer isso, né, medir temperatura e tudo mais. Ou seja, você associa a grandeza física, né, para medir temperatura. Bem, dentro desse contexto médico, nós temos duas escalas bem conhecidas, que são a escala Celsius e a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, na realidade, é uma escala mais antiga, utilizada pelos países anglo-saxônicos, né? Em que esse nosso amiguinho aqui, pomposo, ele utilizou basicamente uma mistura de álcool, gelo e sal para fazer para poder ter um zero, né? A menor temperatura possível na época. E ele marcou isso como um parâmetro, certo? A partir desse parâmetro, ele marcou o número 32, certo? E ele utilizou uma outra referência também. O Newton, na época, ele fez uma analogia dizendo que o ponto de gelo da água era 3 vezes menor que a temperatura do corpo humano. E a temperatura do corpo humano era 100, né, de alguma maneira. Então ele fez uma analogia 100, né, tal, achou o número 32, porque 32 vezes 3 era aproximadamente 96. Então ele fez um bem bolado, vamos supor assim, certo? Então ele marcou o número 32, certo? Para o ponto de gelo da água como referência. Bem, por que eles fizeram isso? Porque eles precisavam de pontos para poder fazer uma escala termométrica. Isso era uma coisa bastante importante, para poder marcar esse termômetro. Depois, ele dividiu essa escala termométrica em 180 partes e achou o número 212. Por que 180 partes, né? Novamente, né, fez uma divisão para que tivesse uma escala mais precisa possível para a época. Veio o sistema métrico, né, esse sistema, e dividiu essa escala em 100 partes. Né? 100 partes, sistema métrico, você dividia o número em partes de 100, certo? Número 10, múltiplos de 100. Então você dividia essa escala em 100 partes. Né?
facilidade disso, a facilidade de simplificação, número 100, você consegue fazer coisas mais simples com o número 100, né? Essa é a facilidade. Então veio o seu Celso nessa parte e fez a simplificação. Só que essas duas escalas aqui que vocês estão vendo, elas são escalas, na verdade, escalas de relação. Elas não têm nenhum princípio físico atrás delas. Elas são simplesmente escalas comparativas. Elas utilizam uma comparação com uma escala, no caso a água, né? Utilizam uma escala arbitrária na realidade, e você mede temperatura com elas, sem analisar na verdade o conceito físico da coisa. Isso aqui foi muito bom para os médicos, né? Que afinal a temperatura na época, né, não tinha um conceito básico para os médicos. Por quê? Porque o conceito de temperatura, né, era algo muito sensitivo. A gente sabe que quando você vai para um ambiente frio e você estava num ambiente muito quente, a sensação ela é aflorada. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu sou, por exemplo, correntista do Banco do Brasil, e quando está muito quente, eu dou uma chegada lá no banco, né? E parece que eu estou no paraíso, certo? Eu chego lá, é um paraíso aquele banco, né? Se vocês já foram lá, vocês sabem disso, né? E quando você sai do banco, parece que está mais quente do que antes, certo? E com certeza é a mesma temperatura, né? O que acontece? O teu corpo estava quente, foi para o ambiente frio, deu aquela esfriadinha, e quando voltou, né, tava a mesma temperatura, é óbvio, né? Só que a sua sensação térmica é bem maior. Então, assim, o nosso corpo ele falha, né? E para a física isso não funciona, certo? Então, né, para a medicina também, porque isso tem a questão do remédio, né? Tem toda uma questão lógica atrás disso. Bem, com o avanço da termodinâmica, com o avanço da Revolução Industrial, com o avanço das máquinas térmicas, né, capitalismo, toda aquela parte histórica que a gente conhece, precisou se estudar melhor as máquinas térmicas, para você poder entender melhor o funcionamento dessas máquinas. O que aconteceu? Bem, basicamente você precisou criar o conceito de temperatura. E para isso eu tenho uma simulação bem legal aqui. Opa, tem que voltar aqui. Tem uma simulação bem legal. Bem, o que vocês estão vendo aqui é o programa PET, vocês já conhecem, né? Eu já mostrei algumas vezes esse programa PET para vocês. Mas aqui nós temos o conceito aqui de temperatura mostrado por Kelvin, né? Esse nosso amiguinho aqui, ó, esse carinha aqui. O que ele fez? Ele falou para nós, basicamente, que temperatura é a agitação térmica das moléculas. Vocês estão percebendo aqui, ó, que essas bolinhas aqui são os átomos, né? No caso eu tenho átomo de neônio, átomo de argônio, átomo de oxigênio e átomo de água, certo? Neônio e argônio são gases nobres, então por isso que eles são sozinhos. Aqui eu tenho átomo de oxigênio. Vocês podem perceber que são duas bolinhas, porque são gás, né? O2. Eu posso perceber que aqui é átomo de água, certo? Porque, né, H2O, aquela coisa toda, parece uma mosquinha, certo? O que o Kelvin ele falou? Ele falou para nós que a temperatura, na realidade, é a agitação térmica da molécula. Ou seja, quanto maior a temperatura dessa molécula, né, eu posso até mudar aqui, por exemplo, a temperatura em graus Celsius, ó, maior a temperatura da molécula representa que ela tem uma maior agitação térmica, certo? Ela vibra mais, ok? Então representa que ela está agitando, certo? É simplesmente isso. Então é um nível de agitação molecular. É simplesmente isso. Se eu colocar, por exemplo, o oxigênio, né, eu posso vir aqui fazer a mesma ideia. Ó. Venho aqui, por exemplo, forneço energia para elas, elas vão começar a vibrar mais e, consequentemente, elas vão ter uma temperatura maior. O quanto de energia que eu preciso para poder fazer isso,
Aí depende da substância, depende do tamanho da molécula, depende de tudo mais. E para isso, essa energia que eu forneço para ela, eu chamo de energia térmica, certo? Quando eu transito energia térmica, que nem eu estou fazendo aqui com a simulação, fornecendo energia térmica, por exemplo, eu chamo isso de calor, certo? Então são três conceitos bastante importantes para a física. Primeiro, e para nós também, obviamente, né, seria o conceito de temperatura, que representa a agitação da molécula, energia térmica, que representa a energia de movimento dessas moléculas, e o calor, que é quando você, por exemplo, você fornece a energia ou, por exemplo, você retira energia térmica, certo? Então, quando você fornece energia térmica ou retira energia térmica, você na realidade está tirando ou fornecendo, seja, calor para o sistema, certo? São conceitos bastante diferentes que nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado na hora da definição. Então, o calor não está associado a alta temperatura, e sim quando você tem fluxo, energia térmica em trânsito. Vamos lembrar um pouquinho sobre o primeiro ano, né? A energia, na verdade, ela é energia cinética, né? Percebam que aqui são energias de rotação, energia de translação, energia cinética na realidade, né? Por que aqui eu não chamo de energia cinética? Porque aqui eu tenho aquilo que o francês chama de ensemble, né? O ensemble ele quer dizer conjunto, certo? Então, na realidade, aqui eu tenho uma média de energia, né, de energia cinética. Essa média de energia cinética eu chamo de energia interna. Então, vocês podem perceber aqui que na simulação eu tenho uma média de agitação térmica que me diz que nessa média eu tenho uma média de agitação que a temperatura representa 66 graus. Mas eu não posso dizer que todas essas moléculas que estão aqui estão com a mesma temperatura. Porque eu tenho certeza que umas estão mais devagar, outras estão mais rápidas e assim por diante. A água é um bom exemplo disso, né? Se vocês forem analisar o vídeo aqui, por exemplo, vocês vão perceber que algumas moléculas estão mais rápidas, outras moléculas estão mais devagar, certo? E a média delas é de 536 graus, por exemplo. Certo? É uma média. Por isso que a temperatura, na verdade, ela é uma média de agitação térmica. Quando eu falo que tem energia térmica, na verdade, eu vou dizer que tem uma média de energia cinética envolvida. Certo? E o calor representa quando eu tenho essa energia térmica em trânsito. Certo? Esse é um conceito bastante importante. E por que isso, né? Por causa que eu estou trabalhando com um número gigantesco de átomos. Vocês têm que lembrar do número do Avogadro, que representa que 1 mol de uma substância, lembrando que 1 mol de água, por exemplo, são 18 gramas de água, tem 6 vezes 10 a 23 átomos. É átomo pra caramba, certo? É muito átomo. Então, eu não tenho como determinar a energia cinética de cada átomo. É impossível, certo? Então, eu trabalho com modelo estatístico, certo? Não tem como, né? Estatística, vamos lembrar do nosso conceito de coronavírus aqui, né? Não tem outro jeito, certo? Temos que fazer a velha estatística, certo? E foi justamente o que o Kelvin fez, né? Ele foi lá, criou essa escala termométrica de tal forma que você trabalhasse com esse modelo, certo? Com essa energia que eu falei para vocês. E ele definiu a sua temperatura, né? Conforme esse modelo que eu mostrei para vocês no vídeo. Então ele criou essa escala conforme a definição de temperatura, que é essa agitação que eu mostrei para vocês. Podem perceber que a definição, a escala Kelvin, ela não tem a bolinha do grau, né? Porque ela é uma escala absoluta. Porque o 0 Kelvin é quando você não tem agitação térmica, certo? Isso é uma coisa bem interessante, né? Ele conseguiu fazer uma extrapolação matemática para poder chegar no 0 Kelvin, certo? É uma coisa bem doido. E aqui no simulador a gente consegue inclusive, só um minutinho, a gente consegue inclusive mostrar isso, né?
Por exemplo, se eu vir aqui e começar a baixar a temperatura, né, eu vou conseguir mostrar isso. Ó. Vocês vão começar a perceber que a água vai começar a se aglomerar, né? Ela vai começar a reduzir a sua temperatura e começar a diminuir, até o ponto que ela vai tentar atingir o 0 Kelvin, certo? Ó, vai perceber que ela vai começar a reduzir. Percebo que ainda tem um movimento, certo? E daqui a pouquinho, teoricamente, você vai atingir o nosso zero, certo? Chegamos ao nosso zero. 0 Kelvin, olha lá. Representa que não temos energia cinética, né? Não temos energia térmica. Representa que a temperatura é zero. Certo, meus queridos? Bem, agora nós temos alguns exercícios a serem resolvidos. Espero que vocês peguem e agora resolvam, né, os exercícios de conversão que tem lá na listinha para vocês. Beleza, meus amados? Até a próxima. Tchau, tchau.